E vamos para mais um vídeo aqui do Lucro do Dia, diretamente da minha casa, porque estamos em tempos de isolamento social, em quarentena, em tudo isso por causa do famoso coronavírus, que acaba sendo um dos temas aqui do nosso vídeo, né? Como que o coronavírus impactou a vida dos escritórios de investimentos? E eu vou contar um pouquinho aqui para você, na visão desde um profissional até mesmo a visão de um investidor, né? O que é que, de forma bem simples, resumida, né? Como que é que as coisas estão funcionando dentro de um escritório de investimentos? Eu acho que é importante eu também destacar aqui que tem muita gente que tem feito essa pergunta para mim, lá no meu Instagram, aqui mesmo nos comentários. Eu tenho visto também vários tipos de perguntas, tá? Então, muita gente pergunta sobre como que como que é a profissão dentro do mercado financeiro, as profissões. Muita gente também me pergunta sobre plataformas de investimentos, vídeos que bombaram aqui no nosso canal, e outros perguntam sobre investimentos de modo geral. Então, eu quero deixar claro que aqui no Lucro do Dia, fique tranquilo, eu vou responder tudo isso, eu vou produzir vídeos sobre todos esses assuntos dentro do tema investimentos. Se você vem aqui mais pelo lado profissional para entender sobre como funcionam as profissões, saiba que esses outros assuntos também é importante para você desempenhar bem o seu lado profissional. E se você é um investidor, é também importante conhecer como que funciona o lado profissional das empresas que você investe. Eu acho que isso é bastante importante. Então, vamos lá, que esse vídeo eu vou passar aqui de uma maneira relativamente rápida as impressões que a gente tem aqui do coronavírus no lado profissional, como que o escritório está funcionando, como o meu escritório está funcionando. Vamos lá? Bom, e antes de mais nada, se você não é inscrito ainda no Lucro do Dia, chegou a hora, inscreva-se, é gratuito, é rápido, ative o sininho lá de notificação, porque aí sempre que tiver vídeo novo, você vai saber. E olha, a gente vai ter muita novidade. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, tá? Porque realmente a gente está preparando algumas outras novidades. A gente vai mudar algumas coisas aqui, a visualização aqui do Lucro do Dia, a forma como que a gente se comunica, e a gente vai trazer conteúdos até com mais frequência. Então, se você não é inscrito, inscreva-se que você vai receber a notificação ali sempre que a gente tiver um vídeo novo, uma live, a gente vai fazer várias entrevistas, já estamos fazendo, então acho que vale a pena, tá? Outro ponto é em relação aos likes. É muito bom a gente olhar os likes aqui para saber se os conteúdos, vocês estão gostando ou não dos conteúdos, e também é bom para o canal porque ranqueia. Então, se você puder dar aquela força no like, se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê like lá para a gente ajudar a gente nessas duas visões, beleza? Bom, um outro ponto, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como que é o nosso escritório, e depois eu vou colocar duas pessoas que começaram a trabalhar recentemente. Eu conversei com esses dois assessores, um homem e uma mulher, e logo depois eu tenho uma novidade para você. Então fique até o final, que logo depois da entrevista eu tenho uma novidade do canal Lucro do Dia. Bom, então para a gente começar, eu vou tentar ser bem breve aqui, porque é um assunto assim que dá horas para a gente conversar, e eu sei que você pode ter mais um monte de dúvidas e eu já peço para você colocar nos comentários, porque aí eu vou produzindo outros vídeos em cima desse mesmo assunto, tá? Eu vou fazer aqui uma divisão da seguinte forma. Então, o primeiro como era, bem rápido, você sabe como era, mas a gente começa a ver como que era o dia a dia do escritório de investimentos, como que ficou, e aí a gente vê a visão de quem é investidor e profissional nesse novo cenário aqui de investimentos, e ver como que uma pessoa que está começando agora, seja o seu investidor ou mesmo profissional, nesse novo mundo agora, do mundo dos investimentos com o coronavírus. Então essa é a ideia aqui do nosso vídeo. Bom, você sabe que antigamente, não era nem tão antigamente assim, alguns meses atrás, sem o coronavírus, a gente tinha uma vida relativamente normal, e se você quisesse fazer algum tipo de investimento, você procurava, né? Alguns procuram o banco, outros procuram um escritório de assessoria, e você poderia ligar lá no escritório de assessoria e fazer uma visita e conversar pessoalmente com o seu cliente, ou seja, o seu assessor. O assessor, na visão do assessor, na hora de fazer a prospecção, ele poderia também utilizar todo o mundo offline que existia na época. Então, para você conseguir clientes, é natural que você precisa de uma rede de relacionamentos, você já ter uma base de pessoas que são potenciais clientes para você ofertar o seu serviço, isso é natural, né? Então, era normal você utilizar
almoços, jantares, café com possíveis clientes, você ir para eventos, participar de palestras, eventos sociais. Então essa era a rotina em que você se estava exposto, fazia seus contatos e depois, quando você voltava para o escritório, marcava uma reunião presencial para esse cliente ir conhecer o teu escritório e, no caso, se você for cliente, você ir conhecer lá como que funciona, ver as mesas e assim por diante. Então esse era o normal. Aí, agora no mês de janeiro desse ano, começou lá na China, né? Na verdade foi no finalzinho do ano 2019, começou na China o coronavírus e no mês de fevereiro ele se espalhou pelo mundo. E de repente, logo depois do carnaval, tudo mudou, né? O mundo inteiro infestou de coronavírus e muitos governos incentivaram o distanciamento social e isso fez com que muitas empresas, inclusive as de investimentos, se antecipassem e começassem a trabalhar em home office, né, de forma de isolamento. Bom, eu vou falar aqui na visão do meu escritório, que é a Perspective Investimentos. Obviamente, existem diversos tipos de escritórios e cada um teve uma forma de trabalho. Eu não posso falar por todos aqui, tem escritório de outras corretoras, inclusive, tem outras corretoras e assim por diante. Mas eu vou aqui, na visão lucro do dia, eu vou passar como que é a nossa realidade numa outra empresa, que é a Perspective Investimentos credenciada da XP. Bom, a XP, ela rapidamente ela se organizou e começou também a trabalhar home office, e ela tem dezenas e centenas de várias pessoas trabalhando, então é muita gente trabalhando lá, e eles organizaram rapidamente, começaram também a trabalhar no home office. Aqui a gente tem escritórios em algumas cidades. A Perspective tem escritório em São Luís do Maranhão, em São Paulo, em Imperatriz, em Rondonópolis, Imperatriz do Maranhão, Rondonópolis e Mato Grosso. E a gente também, logo no comecinho de março, vendo esse movimento, mesmo não tendo a necessidade legal, né, no caso um lockdown ou até mesmo aplicação de multas para quem fizesse isso, ainda não tinha acontecido esse cenário, a gente decidiu que a nossa atividade é possível tocar 100% a partir de casa. Então, acho que bem no comecinho, 5, 6, 7 de março, todo mundo já do escritório Perspective começou a trabalhar a partir de casa, que é onde eu estou aqui já há não sei quantos dias, perdi as contas, porque eu estou dentro aqui do meu quarto. Né? A atividade de agente autônomo de investimentos, é possível você fazer isso porque você precisa apenas de uma conexão na internet e uma possibilidade de um telefone. Às vezes nem o telefone em si precisa, porque só pela conexão na internet você consegue WhatsApp e outras ferramentas aí de contato com o cliente. E aí, no começo, eu acredito que isso aconteceu com outros escritórios também. No começo, é natural que você leva um choquezinho assim, né? Opa, calma aí. Você não estava preparado, ninguém estava preparado para isso. Então, o comecinho dessa crise, eu acho que foi o momento em que a gente parou para pensar como que vai ser o nosso novo normal. Né? E a gente entendeu que tinha que ser dessa forma. E os principais pontos, né, desse momento como que a gente mantém aquela intensidade que a gente tinha antes, naquele cenário anterior. E uma das coisas que a gente começou a fazer no nosso escritório foi o que a gente chama de check-in, e intensificar as nossas reuniões internas e as reuniões com os clientes utilizando os meios online. Então, Zoom, Meet, ligações, obviamente, né? Todos esses meios que você não precisa de um contato físico para conversar com a equipe e com os clientes. Então, todos os dias, o que a gente implementou na Perspective? Todos os dias de manhã, às 8 da manhã, a gente faz o que a gente chama de check-in. É como se fosse assim, bater o ponto, é como se fosse assim, chacoalhar, acordar. Você tomar o café e você começa a começar o seu dia, né? Então, das 8 às 8h15, mais ou menos, a gente fala sobre o cenário econômico global, né? O que aconteceu de notícias no último dia, na última noite, como que estão os mercados lá fora, o que pode ter no dia de agenda econômica, ou até mesmo o que pode ter aí no dia, né, alguma agenda econômica ou até mesmo alguma questão política que foi uma bomba que veio lá de Brasília. Então, nesses 15 primeiros minutos do dia, das 8 às 8h15, a gente discute isso com todo mundo. Então, a gente tem uma sala virtual, todo mundo da sua casa entra e a gente já com energia começa esse nosso dia. Logo depois, a gente tem as reuniões de área.
né? O que que significa isso? Não é diária, é diária. Por exemplo, dentro do escritório é dividido em área, por exemplo, comercial ou sales, área de produtos, que tem a área de renda variável, o pessoal que fica na mesa de bolsa, o pessoal de produtos, fundos, o pessoal de atendimento, de middle, enfim, tem as suas áreas dentro do escritório. Então, cada área faz as suas reuniões internas com a sua equipe. E aí, a partir das 8h15, 8h20, mais ou menos, a gente, cada dia vai ter a reunião da sua área específica e, a partir daí, começa o dia. No final, passa o dia todo, no final do dia a gente tem um check-out, que é onde já não tem um horário definido, é mais à noitinha, 18h30, 19h, onde a gente fala novamente, a gente conversa novamente e dá tchau. Tá? Então, essa foi uma rotina que a gente implementou e deu muito certo, e deu tanto certo que a gente, inclusive, esses primeiros 15 minutos é aberto, né? Já que a gente não fala de cliente, não fala de nenhum dado sigiloso, é aberto para quem quiser participar. Eu vou até deixar o link aqui, se você quiser participar de uma dessas aqui, entra na fila, tem um linkzinho que você coloca as informações lá. E aí, o que a gente direcionou o mais importante nesse momento é o contato com o cliente. Você estar de frente com o cliente, mas não pessoalmente, mas de frente com ele e colocando todas as informações a partir dos meios online que você tem. Isso é o mais importante porque nesse momento o cliente que tem os seus investimentos, ele não é especialista, ele não é alguém que tem talvez um profundo conhecimento sobre esse ramo de investimentos, então ele vai ter medo. Né? O que está acontecendo no mundo? Meu Deus do céu, o que o coronavírus vai fazer com a economia, o que o coronavírus vai fazer com os meus investimentos, né? Com aquilo que eu estou guardando para o meu futuro e assim por diante. Então, o mais importante que a gente colocou é que, logo depois das nossas reuniões, o direcionamento para os nossos assessores é contato com o cliente. O tempo inteiro. E aí, a gente faz de que forma, né? Ou a gente tem uma agenda, né? Que a gente vai, eu vou falando com os meus clientes, cada um vai falando com os seus clientes e vai conversando com eles, vendo como que está a situação, revendo a carteira, olhando a questão do perfil e assim por diante, mostrando o cenário e assim você mantém o atendimento. Eu imagino que talvez em algumas instituições grandonas aí, bancárias talvez, pela alta demanda de trabalho de outras áreas, talvez ele possa não ter isso na parte de investimentos, mas talvez, pode ser que alguns bancos tenham uma área específica só de investimentos e atenda o cliente dessa forma, mas a gente imagina que assim é muito bom na visão do cliente. Por isso que esse vídeo aqui, não importa se você é cliente ou você está querendo ou já trabalha na área, esse vídeo é para vocês dois, tá? Então, a nossa visão é, se você é um cliente, é muito importante você manter o contato com o seu assessor nesse momento para entender tudo, porque o seu assessor, nós no caso, estamos todos os dias olhando o tempo todo tudo que está acontecendo no mundo. Então, diferente de outras profissões, essa profissão a gente, no momento do coronavírus, a gente aumentou, intensificou o nosso trabalho. A gente está trabalhando cada vez mais, justamente para coletar todas as informações e auxiliar, assessorar o cliente de acordo com o perfil dele. E agora chega o último ponto aqui do que eu queria conversar contigo nesse vídeo, que é o seguinte. Eu falei aqui na visão de quem já é cliente e de quem já é um assessor de investimentos, já tem uma base de clientes, vai cuidar desses clientes assim por diante. Mas e aquela pessoa que quer começar a ser cliente agora? Ou aquela pessoa que quer começar a trabalhar agora? Né? Bom, eu entrevistei 2 assessores que começaram recentemente, eu vou colocar aqui já, e depois eu volto para comentar as minhas visões, as minhas percepções nesses 2 pontos e dar o meu recado final no sentido de uma novidade que a gente tem aqui no Lucro do Dia. Então vamos ver essas 2 reportagens, tá parecendo a TV, vamos ver essas 2 conversas que eu fiz, e aí eu vou colocar aqui e logo mais eu volto. Até mais. Certo. Bom, eu na verdade a minha formação é engenharia civil e comecei a me interessar por investimentos por volta de julho do ano passado. De início eu comecei a investir, já comecei diretamente em ações, eu comecei com um perfil mais agressivo um pouco, e comecei a me interessar pelo assunto a ponto de estudar todos os dias.
em paralelo com o meu trabalho, comecei a gostar de estudar o assunto. A partir do momento que eu comecei a ler mais, a me interessar, eu já sabia que eu não queria mais continuar atuando como engenheiro civil. Fiquei em torno de um mês só estudando para a prova e consegui passar. Mandei meu currículo para escritórios, fiz algumas entrevistas e consegui entrar em um escritório. Comecei a trabalhar um pouquinho antes de estourar essa crise. Como que foi aí você começar praticamente no começo da pandemia, né? É um desafio, né? Porque de início eu já tinha várias outras coisas para me ambientar com o sistema de operações, com as rotinas do escritório, com todos os procedimentos. Como eu não vinha da área, não tenho background bancário, ao mesmo tempo em que eu estava aprendendo como ser um assessor de investimentos com os outros assessores mais experientes, a gente também teve que se reinventar e começar a tentar desenvolver maneiras de trabalhar nesse momento diferente, né? Nesse momento de crise. Então foi bem difícil assim, mas eu acho que foi uma boa oportunidade. Tem que encarar isso como aprendizado, né? Apesar de ter sido difícil, mas outras crises virão, então é bom que a gente teve um bom aprendizado aí nesse início, O né? que você acha que assim, é o ponto que mais é difícil nesse momento, o ponto que está mais pegando agora? Olha, essas duas partes, tanto a parte de prospecção quanto a parte de oportunidade para os clientes. As pessoas estão muito receosas, como aqui na minha região ainda não é muito forte essa parte de investimentos, o pessoal não tem muito conhecimento, eles têm muito receio de sair de produtos mais estáveis, tanto poupança quanto imóveis, aqui o pessoal gosta muito de imóveis, terras, para investir. Então, principalmente nesse momento de crise que está muito incerto, que o pessoal não sabe quanto tempo vai durar, não consegue fazer planejamento financeiro a tão longo prazo. Então, essa é a principal dificuldade. E quanto à prospecção também, como eu não tenho esse histórico, eu tenho que fazer muita prospecção fria, que a gente chama, né? Procurar leads do nada, vamos dizer assim, né? Correr atrás mesmo, procurar nas cidades pessoas com potenciais e com perfil de investidores. Então, está sendo bem difícil também. Você que está começando agora, o que você vê do futuro da profissão de agente autônomo, se você continua com a mesma expectativa lá de antes, né, e se você enxerga alguma oportunidade, né, apesar dessa crise? E eu acho que a principal oportunidade nesse momento de crise mesmo é estar próximo dos clientes, né? Alguns clientes reclamam muito que a gente não gosta de falar sobre os bancos, né? Que é o nosso principal alvo, assim, tirar o pessoal da poupança, vamos dizer. Mas eles gostam bastante quando a gente fica próximo deles, mesmo nos momentos ruins, explica para eles o que está acontecendo, dá um panorama de futuro, tenta enxergar oportunidades nesse momento ruim, porque tem várias oportunidades boas de investimento nesse momento, então eu acho que a gente tem que tentar voltar para esse lado mesmo. Legal. Beleza, Gabriel. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Lucro do Dia. Por nada, André, eu que agradeço. Sucesso aí para você. Olha só, eu tô aqui com uma assessora novata. Ela entrou justamente na semana em que se descobriu o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A Maiana Almeida, ela entrou aqui na Perspective, a gente estava em São Paulo, que a gente conversou na semana anterior do Carnaval, né, Maiana? E aí você entrou na Perspective e logo depois entrou tudo esse turbilhão. Como que foi isso para você, Maiana? Então, na verdade, eu já tinha passado na prova da Uncors desde o final do ano passado. E quando eu entrei no escritório, a gente passou, na verdade, foi logo aquela semana pós-carnaval, que teve todos os circuit breakers. Enfim, Nossa, não. isso. Que estreia, hein? Já com coronavírus, um monte de circuit breakers. Sim, foram os meus primeiros, inclusive, hoje eu já posso falar que eu já tive, foram 6 ou 7? Acho que foram 6, eu também perdi as contas agora. Você já começou assim no melhor momento, é isso, né? O momento mais tenso é bom porque você pega experiência, né? E quem passa por esses momentos, logo depois, em novos momentos, daqui a alguns anos, você já sabe como se portar. Você, por mais que eu falei aqui que a gente conversou em São Paulo, né? A gente estava na Perspective de São Paulo, mas você não é de São Paulo, você é de Rondonópolis e você está na Perspective de Rondonópolis. Como que foi aí, né, a pandemia, o que aconteceu,
se isso impactou bastante a sua prospecção, porque você não tinha nenhum cliente, você estava começando imediatamente. Como que foi essa prospecção tua? Na verdade, eu acho que aqui a gente fechou um pouco mais tarde do que nos outros estados, né? Demorou um pouco mais para chegar. Então, eu pude aproveitar esse momento, esse delay para poder fazer essas prospecções. Como eu disse, eu já tenho um Ancord desde o final do ano passado. Então, eu já vinha falando com algumas pessoas que eu já conheço, que, como eu vim de banco, que eu já sei onde o recurso da pessoa está alocado, no que está alocado. Então, e como eu sou nascida na cidade, criada e conheço basicamente muita gente Todo por mundo. aqui, eu tive facilidade em fazer essas prospecções nesse momento, justamente por já conhecer. Em relação até a questão de ir para o escritório, ou até o dia a dia do escritório, para quem acabou de entrar e do nada fecha tudo, inclusive a gente passou a trabalhar de home office. Então, eu acredito que a gente teve muita sorte, porque o pessoal do time do escritório se ambientou muito rápido esse novo modelo e a gente intensificou as nossas reuniões, os nossos check-ins, os nossos treinamentos, e eu ainda pude contar com a ajuda dos profissionais, seja da mesa, seja de produtos, para poder fazer reuniões online juntamente comigo e com os clientes. Eu acredito até que esse cenário, não vou dizer que seja mais fácil, mas surgem mais oportunidades para você conseguir trazer o recurso do cliente. Porque o cliente ele tá com medo, ele tá sem uma orientação, talvez de um outro profissional. O que é que você acha? Eu acredito que muitos clientes que estavam, na verdade, com medo de ter essa exposição em virtude do cenário de bull market que a gente viu em 2019, da alta da bolsa, e eles achavam que a bolsa já estava cara. Então, eles deram, na verdade, assim, eles não quiseram entrar naquele momento, e quando aconteceu toda a crise do coronavírus, eles nos procuraram em virtude das oportunidades que surgiram. E você continua aí confiante nessa profissão, né? Já que a gente mudou bastante com o coronavírus, pode ser que mude bastante aí a profissão também. Eu continuo muito confiante, porque eu vejo que a nossa função a gente consegue exercer, a gente não tem limite geográfico, a gente consegue exercer online. E então, para nós, esse momento não muda muita coisa. A gente consegue exercer nossas funções através de home office. Então, eu procuro, na verdade, carregar comigo lições dessa crise. Legal. Mas nada mudou em relação à minha confiança sobre a profissão. Gostei, você procura, abre aspas aqui, você procura carregar lições dessa crise. Uau! Com essa frase a gente encerra o nosso programa aqui, a gente encerra aqui o nosso papo. Obrigado, Maiana, muito sucesso para você. Obrigada a você, igualmente. Bom, você viu aí o Gabriel e a Maiana, essa conversa fala por si só. Obviamente a gente teve uma conversa até maior com os dois, mas eu tive que cortar para o vídeo não ficar tão longo. Espero que esse vídeo não fique tão longo também e que a gente pode dar continuidade nesse assunto em outros vídeos também. Bom, os pontos que eu queria comentar, eu vou começar comentando aqui na parte profissional. Se você deseja começar nessa profissão agora, essa profissão, ou assim como qualquer outra, o coronavírus, ela só talvez está reajustando a forma de trabalho. Então, imagina o seguinte, quando voltar às provas, quando começar a voltar, você vai poder se certificar para começar a trabalhar. Se você acabou de se certificar e ainda não está trabalhando, mesmo assim, entenda que a necessidade de um profissional de investimentos, essa necessidade está cada vez maior, porque com o juro baixo, o juro cada vez mais baixo, com um monte de coisa acontecendo lá fora, aqui, pandemia, questões econômicas, tudo que está acontecendo, cada vez é mais importante um profissional para orientar o cliente nesse sentido. Então, se especialize, estude, se capacite para você prestar um serviço com muita qualidade técnica, com muita ética, de acordo com o perfil dos clientes, que vai ter espaço para você, independente de coronavírus ou não. Tá? Vai ter espaço para bons profissionais dessa forma. E do lado do cliente, se você é um cliente, se você, eu acabei já falando um pouquinho, né? Se você deseja montar uma carteira de investimentos para longo prazo, se você deseja montar uma carteira correta, boa, de acordo com o seu perfil, e você não é da área, né? É muito importante que você conte com um bom profissional. Né? Então, procure um bom escritório, um bom assessor,
E aí você vai ter um auxílio para você ter essa visão de longo prazo, principalmente nesse momento de turbulência, nesse momento de juros baixinhos, como que é que você vai montar uma carteira de acordo com o teu perfil. E para a gente finalizar, eu tenho uma novidade, a gente criou um canal no Telegram do Lucro do Dia para todo mundo. Se você quiser, todo dia eu vou mandar talvez um áudio, ou os principais destaques aí do dia, insights de como que está o mercado, os escritórios e assim por diante. Se você quiser entrar, o link está aqui embaixo também. É só você clicar no link, você precisa ter Telegram, e aí você vai entrar nesse canal que também é gratuito. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo diferente, é um vídeo gravado aqui no meu quarto, com webcam, mas espero que o conteúdo tenha sido agradável aqui para você. Em breve a gente vai ter mais lives nessa semana. Nessa semana ainda eu quero gravar um vídeo falando sobre saldo negativo. É o que está na lista aqui, que tem muita gente perguntando. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Tchau. Pronto, tá vendo? Muito bom. Muito legal. A gente fez.